a esposa dele, do coração dele, era a Isabela. Olha, esse Vanilla, né, para mim é um fanfarrão, né, oportunista. Povo de Deus, povo abençoado, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Eric Ribeiro. Desde já agradeço a tua presença, que Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa e a tua família. Feliz Dia dos Pais. Olha, veja só o que eu disse ontem aqui a você. Rapidinho a gente vai pro assunto. Não falei aqui, ó o meu filho que ele mandou para mim. Olha o que o meu filho mandou para mim aqui. Vou expor aqui. Vou expor esse cabra safado aqui, rapaz. Vou expor o que ele mandou para mim. Olha o que ele mandou para mim ontem, viu? Depois da live aqui, ele mandou para mim aqui. Ó. Cadê o áudio dele? Amanhã eu tô por aí, faça um almoço aí pra mim. Olha. Amanhã eu tô por aí, faça um almoço aí pra mim. É uma benção. Aí, amanhã eu tô por aí, faça um almoço aí para mim. Vê mesmo. Trazer presente para mim, eu tô fazendo almoço para ele. Meus amados, vamos lá. O nosso digníssimo aí, o reverendo Rafne, fez uma live falando sobre o pronunciamento da esposa de Daniel Mastral e sobre a resposta que o nosso querido, digníssimo, excelentíssimo mestre Vicky Vanilla falou sobre ela, as coisas que ele falou, tá bom? Eu vou, sem mais delongas, eu vou deixar aí para vocês essa parte da live aí, para vocês acompanhar, tá bom? Para vocês verem o que o reverendo Rafne falou sobre as coisas que o Vanilla falou sobre a esposa de Daniel Mastral. Veja só, eu gosto de trazer isso aqui porque o reverendo Rafne tem experiência com investigação, esclarece muitas coisas, viu? Já foi da polícia, investiga muitas coisas, entendeu? Aí por isso que eu gosto de trazer esse conteúdo aqui para vocês, né? Para edificar a vida de vocês e para a gente aprender cada dia mais. Eu nunca fui policial. A gente fez uma live lá no Fuxico Gospel mesmo, eu, o reverendo Rafne, Falazar e o Israel lá. Paulo não deu para Paulo entrar, mas estava presente lá também. Que o reverendo Rafne tirou muitas dúvidas aí, esclarecendo, porque a mídia não está falando muito sobre isso. Falou daquela cena lá, da cena que foi encontrado Daniel Mastral, e trouxe algumas coisas ali muito interessantes, viu? Acompanha aí o que o nosso querido reverendo Rafne, do canal O Voo da Coruja, do canal O Investigador, fala sobre esse pronunciamento de Vicky Vanilla, viu? Não esqueça, canal Voo da Coruja, tá bom? Que a sua esposa legítima, aquela que tem que está no coração dele e por qual ele derruba lágrimas ao falar, é a Isabela Mastral, que é a que infelizmente teve aquele fim trágico. Essa era a esposa do Mastral. Então, essa era a mulher que, quando ele falava, a voz embargava, o coração se retorcia, quando ele falava dela, quando ele falava do filho. Não estou desmerecendo a atual esposa, tá? Estou dizendo que no coração dele, perto do que eu conheci dele, perto do que a gente caminhou juntos, né? A esposa dele, do coração dele, era a Isabela. Olha, esse Vanilla, né, para mim é um fanfarrão, né, oportunista. Ele usa aí a falácia do espantalho, tá? A falácia do espantalho. Ele primeiro, ele traz como se ele tivesse sido íntimo, um amigo íntimo do Daniel Mastral. E não era. Tá? Não era. Tanto que ele era opositor, chamou Mastral diversas vezes para debates, para provar que o Daniel Mastral não era satanista coisa nenhuma, que ele sim é o verdadeiro satanista, raiz, conhecedor dos mistérios de Lúcifer, luciferiano, ele se dizia, né? Nem satanista, luciferiano. E hoje, claro, ele achou aí uma vertente para ele poder ampliar o seu leque. Aí ele mistura, como eu já disse, esoterismo, o cabalismo, judaísmo, né? E por aí se vai. Tudo por oportunismo, puro. E quando ele viu que o Daniel Mastral não estava dando bola, que o Daniel Mastral, ao contrário, estava lucrando, ele aí se aproximou. Ao aí ele dizer que tinha intimidade suficiente para o Daniel Mastral ou Marcelo Ferreira abrir o coração para ele dizer: essa esposa que eu tenho hoje, rapaz, essa Dai West, não sinto nada por ela não, né? Meu coração chora
é pela minha primeira esposa, falecida, né? Então, para mim, na minha opinião, não tem credibilidade nenhuma. Ele quer agora herdar, é uma briga pelo espólio do Daniel Mastral, pelos seguidores, pelos leitores. Alguém vai querer assumir esse espólio, alguém vai querer capitalizar em cima daquilo que o personagem Daniel Mastral construiu, tá certo? E o Vanilla se apresentou dizendo que a vida, e afirmando com todas as letras que a vida do Mastral foi ceifada por terceiros, que ele não faria aquilo. E aí, quando a Dai West entrou na história, chamando ele de mentiroso, aí ele agora está usando o argumento ad hominem contra a Dai West. E agora parece que eles estão aí se degladiando e ela dizendo, olha, o Daniel não tinha projeto nenhum com o Vic Vanilla, tá? É mentira dele, ele é mentiroso, ele está querendo se aproveitar. E eu não duvido disso. Querendo ou não, gostando ou não, legalmente, a herdeira, a meeira e herdeira do Daniel Mastral, ou do Marcelo Agostinho Ferreira, é a Daiane West. Querendo ou não, é ela e o filho. Pronto, ponto final. Tá? É ela que tem o direito legal de assumir. Bom, o Vanilla, quem é o Vanilla na fila do pão? Ninguém. Um camarada que diz agora, recente, que era amicíssimo, amigo do peito, né? De quem o Mastral era confidente e que ele sabe tudo da vida do Mastral. Tudo da vida do Daniel Mastral. Né? Ele sabe. É interessante. Ele aparece ali com a bandeira de Israel ao fundo, né? Então aí vamos orar. Aí ora em hebraico e vamos. Quando ele falava, a voz embargava, o coração já moía e a gente sentia que ele já virava outra pessoa ali. Aquele homem corajoso, grande, forte, que a Raquel viu também, um homem de quase 2 metros de altura, ele se colocava em choro quando ele falava dela. Então, para nós, eu já tenho essa ciência de que a verdadeira esposa do Mastral era a Isabela e o seu filho também, né, que acabou sendo vítima também de uma doença perigosa, que é a depressão. Mas ele sentou com a gente e começou a conversar sobre muitas coisas. A verdadeira esposa dele era justamente a médica que infelizmente faleceu. Né? E ele diz, não, ela era a verdadeira esposa dele, não a Dai West. Né? Como assim? Tá? Como assim? Quando a pessoa falece, o cônjuge, uma das partes falece, a outra pessoa deixa de ser casada. O status muda. Deixa de ser casado, passa a ser viúvo. Então, dizer, a verdadeira esposa dele tem nada disso. Tá? O laço matrimonial, fora o divórcio, a separação, até que a morte os separe. Então, assim, a verdadeira esposa dele não tem nada disso. A que infelizmente faleceu, não vai herdar nada. Quem vai herdar agora é a Dai West. E ela não precisa fazer esforço para isso, é natural. Né? Vamos lá. As coisas. E essa atual esposa do Mastral, ela chegou em 2022 na vida dele, tá? Chegou como uma namorada e o Mastral estava ainda de luto, tá? O luto demora anos, gente. Então o Mastral ainda estava muito fragilizado, muito sentido, muito comovido com tudo que aconteceu com a família dele. Ele estava em alta exposição na internet, precisando de um ombro amigo, precisando de uma pessoa, de uma mulher que cuidasse dele, que tomasse conta das redes dele e de tudo que era dele. E aí ele encontrou essa Daiane West, né? Se eu não me engano é esse o nome dela, Daiane West, ou Daiane West. Eu não sou de expor aqui pessoas, né? Principalmente... Não, mas não é mesmo, imagine. As pessoas que não têm muito caráter, que falam dos outros pelas costas, né? Que trai o próprio marido. Mas eu tenho que falar aqui porque ela falou da gente, ela falou do Mastral também, tá falando em verdades. Ela falou do Mastral também.
Ué, ele tinha caso com o Mastral? Ele era o quê? A esposa. Ela apareceu falando do Mastral? Se ela é a viúva do Daniel Mastral, quem tem que falar é ela, não ele. Agora ele vai ter que provar isso aí, que ele falou que ela traía o marido, né? Ele vai ter que provar isso aí na justiça. Se ela processá-lo por isso, ele vai ter que provar. Porque se ele diz que traía o marido, ele pega a viúva e detona a viúva. E volta a dizer aqui, o que está motivando a Dai West a falar ou deixar de falar, e outra, ele está enganado. O que é que acontece? Pela fala desse cidadão, ela foi atrás do Mastral. Ah, ele está fragilizado, agora eu vou atrás dele para poder conquistá-lo. Não, não foi assim. Repito aqui, tem uma entrevista da Dai West, uma entrevista de 2 anos atrás. Há 2 anos ela concedeu uma entrevista contando como ela conheceu. Ela foi para um acampamento promovido pela igreja que ela estava. E o preletor era o editor do livro do Mastral. E aí ela foi a esse acampamento promovido pela igreja, e lá o Mastral estava também vendendo livros, dentre eles Filho do Fogo. E ela fez a aquisição do livro. E ela passou a ler o livro. E o pastor da igreja dela até disse, isso é coisa do diabo, isso aí não edifica em nada, isso aí é um livro que fala de Satanás. E ela ia com a Bíblia e esse livro para a igreja, a Dai West, a viúva do Mastral. Então, pelo que ele está dizendo, parece que a Dai West, eu não estou aqui em hipótese alguma advogando em favor da Dai West, eu estou dizendo que é fato. O que ele está dizendo parece que a Dai West foi uma caçadora de viúvo, era uma caçadora de viúvos, que se aproveitou de um momento de fragilidade do Daniel Mastral, ou do Marcelo Ferreira, e ali se aproximou, e ele, coitado, casou. Aí ele se casou, né, com ela, porque ele estava, quer dizer, era uma pessoa assim, desprovida de raciocínio lógico, que acabou casando enganado, e depois ainda teve um filho com ela. E como assim? Vamos lá. Eu, como testemunha ocular, eu tenho que me posicionar. Então, o nome dela é Diane West e ela é uma terapeuta holística. Ou seja, ela não segue muito a Bíblia, né? Ela segue mais esse viés mais místico, esse viés mais esotérico, e tá tudo bem, né? Eu também gosto muito, né, desse lado esotérico e tal, mas não é como o Mastral via diretamente as coisas, né? O Mastral, ele era cristão. Ele poderia conhecer muito de terapia holística, de esoterismo, mas ele se definia como cristão. Essa Diane West não sei que religião ela é. Ela tinha, parece que, alguma ligação com o islamismo, chegou a defender o Hamas. Não sei que você veja que é tudo a desconstrução. Se é ou não é o que ele está falando, gente, eu desconheço. Mas mostra que é uma pessoa que, primeiro, não sabe o sobrenome dela direito. Eu não sei, é o Esh, o Esh, o Ash, ele não sabe. Depois não sabe de que religião ela é. Porque o islamismo defendeu o Hamas, então ele vai tentando desconstruir. É Mastral, tá, gente? Se eu falei aqui alguma hora Marçal, porque tem um Pablo Marçal, né, que é Pablo Marçal, e tem aí o Mastral. Estou vendo o pessoal colocar aqui o Adão Gomes, né? Mastral. Eu não sei se eu cheguei a falar Marçal aqui, que às vezes a gente confunde. Então você veja que duas falas aí, duas narrativas. A da Diane West, viúva do Daniel Mastral, ou do Marcelo. Ela é viúva do Marcelo Agostinho Ferreira. É o que está na certidão lá deles, de casamento. Não é viúva do Daniel. Daniel Mastral, personagem. Pois bem, e ele, diante da fala dela, ele vem aí falando. A fala dela, para mim, não ficou nada esclarecido do que realmente aconteceu com o Marcelo Agostinho Ferreira, o vulgo Daniel Mastral. E o Vanilla mostra, com essa fala dele, que o que ele quer mesmo é se agarrar, se prender ao personagem Daniel Mastral,
esqueçam o Marcelo Agostinho Ferreira, que está sepultado. Ele quer se prender ao personagem, de que é ele que tem a autoridade suficiente para assumir o legado deixado por, ou herdar o espólio do Daniel Mastral, tá? Em alguns podcasts. Outro segmento, não era cristã como Mastral, isso eu digo com certeza. Vocês podem assistir os podcasts. Talvez seja isso que ela queria, né? Quando ela começou a falar de mim na internet, talvez ela queria essa exposição. Então, tô falando para vocês assistirem, tá? Tô dando a exposição, o palco que ela quer. Já que ela quer atenção, né? Já que ela quer a atenção através da morte do marido, né? E pra mim, gente, relação não é só papel, não é só igreja, tá? É coração. Em 2 anos, não se forma uma aliança assim como ela diz ter com ele, tá? Ué, e ele teve uma aliança com Daniel em tão pouco tempo? O cara que ele detonava, que ele criticava, que ele desafiava. Quer dizer, ele disse que a mulher com quem o Daniel teve um filho, que resolveu se casar, ter um filho, que conviveu, que ela não tinha intimidade nenhuma com ele, não tinha aproximação. Que tem ele dormia com o Marçal, então, o Mastral, perdão, que Marçal, gente, Mastral, perdão aí. Ele tinha, então, intimidade com o Mastral saía da casa dele, deixava a Day West e ia dormir com o Vanilla, era assim que acontecia? Porque ele está dizendo aí que ela não tinha intimidade nenhuma com o Mastral, quem tinha era ele, né? Vamos lá. Eles tiveram um filho juntos, um neném que tem 1 ano. Eu fui o primeiro que defendi a criança nessa situação toda, tá? Foi o que eu mais me preocupei quando ele morreu, foi com o filho, porque é o filho que tem os direitos autorais dos livros, né? Não a editora que o Mastral estava brigando, não o advogado que estava perseguindo o Mastral. Falei isso na minha live do YouTube. Mas eu tenho minhas suspeitas. Então ele conheceu ela há 2 anos, em 2022, né? Ele estava num momento de muito fragilizado. Ele falou isso para mim e para Raquel, inclusive na mesa. Ele falou assim: olha, um homem tem suas necessidades, só Deus pode me julgar, né? Eu não ia ficar viúvo para sempre, eu queria tirar isso do meu coração. E conheci a Day e a gente começou a se relacionar. Ele não falou nada contra ela, mas dava para... Exatamente, Adão Gomes, exatamente. Tudo é subjetivo ainda. Tudo está sob suspeita. Tudo está ainda muito incerto. O que existem são suposições e, inclusive, a própria polícia trabalha com todas as possibilidades e probabilidades. Nada é descartado. Tudo é possível, tá? Então é isso. Enquanto você não tem a verdade verdadeira, tudo é subjetivo, né? Você pode perguntar, não é isso? Quando você faz uma excelente, ou melhor, quando você faz uma leitura eficaz, o que é que você faz? Perguntas ao texto. É isso que você tem. Uma leitura tem que ser feita. Você, quando lê um livro, geralmente, ou um texto, um artigo, você não tem logo a conclusão do que o autor quis dizer. Você pode até supor. Se você ler um livro pela segunda vez, a sua visão vai ser outra. Pela terceira vez, pode ter certeza disso. E quando você começa a estudar o livro, o autor, o contexto filosófico, político, social da época em que o autor viveu, fica mais claro ainda. É por isso que eu digo, é preciso muito cuidado. É preciso, quem quer saber do que realmente aconteceu, quem tem até essa linha, né, investigativa, essa queda para a investigação, esse lado investigativo, é preciso ouvir todos os lados, ponderar, procurar saber, tá? Considerar, desconsiderar, descartar, acrescentar. É assim que funciona uma linha investigativa. Não é chegar aqui, pá, puf, pronto, acabou. É desse jeito. Foi isso que aconteceu. Isso é, no mínimo, arrogância. No mínimo. A gente tem que ouvir todos os lados. Alguém colocou aqui que a Day West mora no Canadá. É verdade? Porque ela mora no Canadá. Para mim é novidade isso aí, tá? Vamos lá. E para quem não sabe,
o Vic, né, se declarou uma vez pan. Não tenho nada a ver com a opção de ninguém. Nada. A orientação sexual de ninguém. Não tenho nada a ver. Mas o pessoal botou aqui, ele se declarou aí que é da linha, parece que é pan, né? Quer dizer, o importante é ter prazer, não importa com quem nem com o quê. Não sei hoje o pensamento dele, a linha de pensamento. Mas vamos lá. Ver pela voz dele, pelo sentimento dele, que não estava casando muito bem as ideias também. E a gente conversou sobre isso durante horas, foram mais de 4 horas de conversa, e depois a gente foi atirar e ele continuou conversando comigo no clube de tiro. E, gente, assim, a gente não atira com quem a gente não confia, tá? Isso é uma premissa básica do mundo dos atiradores, quem é atirador sabe disso também. A gente não atira do lado de uma pessoa que a gente não conhece ou que a gente tem algum tipo de desconfiança. E eu vou deixar isso registrado, tá? Como atirador, como uma pessoa que foi treinada por uma agência de inteligência, uma pessoa que tem um treinamento com armas. É muito egocentrismo, né, gente? Eu não sei por que dele, né, do atirador experiente, treinado vai dizer que foi pela CIA, pelo FBI, o James Bond, né? Ele foi treinado aí. Ele tá aí, um cara extremamente treinado com armas, não atirem ao lado. Eu, pelo menos, como policial de formação, tá? E já participei de stand de tiros, treinando, inclusive, pela função como policial, eu nunca ouvi dizer isso. Né? A gente não atira, a não ser que tenha alguma regra em algumas academias aí, alguns cursos, que seja assim, ok? Mas, vá lá. Mas o que é que isso tem a ver? Ele sempre quer, não, eu fui treinado, a gente não sei o quê, que eu dou tiro, que eu sou, né, o Braddock, vamos lá. A gente não atira ao lado de quem a gente não conhece. Por quê? Porque quando a gente atira do lado de alguém que a gente não conhece ou que a gente desconfia, a pessoa capta a nossa forma de segurar a arma, o nosso saque, o tipo de bala que a gente usa, o tipo de arma que a gente usa, o tipo de armamento que a gente usa, como a gente se protege, como a gente atira, né? A pessoa sabe o nosso nível. Você vê que o cara que quer aparecer, olha só, você tem, inclusive aqui no YouTube, quem lembra daquele delegado que se envolveu com esqueci o nome dele agora. Ele se envolveu, teve aquele problema com a noiva, delegado de São Paulo, e ele acabou, a versão dele é essa, que ele sai do banheiro, encontra com ela com a arma, ela atira nele, e ele acaba tirando a vida dela, ele ficou lá cheio de sequelas. Os vídeos dele estão aqui no YouTube, ele ensinando a segurar a arma, ele como delegado, ensinando todas as técnicas que bandidos assistem. Bandidos assistem. Aí eu acho uma coisa, tá na internet. Como você fazer tiro de emboscada, como você, de dentro de um veículo, como você sair atirando, como você se defender, como você, um saque rápido, como você tem que fazer, pela distância da pessoa em quem vai tirar, tudo sendo ensinado de forma didática aqui no YouTube. Então, o próprio delegado, ele mostrava a técnica dele. Então, isso que ele está falando aí não procede. Vai saber o tipo de munição que eu uso. Vai saber o tipo de arma que eu uso. Quem tiver ao meu lado. Meu filho. É alguém querendo aparecer. Vamos lá. De atirador. Então, a primeira premissa de um atirador, e todo mundo que tem CAC, todo mundo que passa por um treinamento sabe disso, é que você não atira do lado de alguém que você não confia. O pacto entre dois homens é feito com uma arma na mão. É feito, né, enfim, quando a gente vai praticar tiro, quando a gente está num momento... O pacto entre dois homens é feito com a arma na mão. Né? Ele quer dizer que o Daniel Mastral atirava ao lado dele porque eles fizeram um pacto com as armas na mão e que os dois confiavam no outro. Do céu, tem gente que... Rafina, por que você expõe, né? Por que você dá ibope alguém pode dizer assim, é para mostrar para vocês aqui, é uma das finalidades do canal, para que as pessoas não caiam
em blá 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 de ninguém, que analisem, que investiguem, que busquem, para que não se deixem iludir, principalmente por esses elementos que se dizem mediadores entre Deus e os homens, que vem, ele vai orar em hebraico. Isso encanta certas pessoas e engana. Quando ele vem com essa historinha da arma, que o homem faz pacto com armas na mão, de que não sei o quê, é para pegar um nicho. Então, quando eu mostro, para dizer, gente, não caiam nisso, nessas narrativas. Muitas vezes sem fundamento nenhum. Tá? E ele está se impondo. Por quê? Ele está chegando e ele vai querer e já está conquistando, inclusive, evangélicos. Esse cidadão já está conquistando, não demora muito, ele está pregando lá nos Gideões Missionários da última hora em Camboriú. Não se iludam, porque tem pastores que gostam desse tipo de coisa. Se vê que o cara está tendo ibope, aí convida para pregar nas igrejas. Não duvide para ir lá orar em hebraico, né? E para ele falar as técnicas de Satanás. E aí tem pastores que gostam. Por que pastores gostam? Porque atrai o público. Atrai. Dentro de muitas igrejas e templos, o povo fica desse jeito. E tem as fases, né? Teve a fase de testemunhos de ex-padres, ex-bruxos, ex-não sei o quê, ex-não sei o quê. Aí você vê lá o tio Chico, né? E tantos outros aí, o ex-bruxo da Xuxa, o ex-bruxo de Renato Aragão, tudo isso, as igrejas assim, aquele outro lá que só uma pessoa muito tem que ser, que disse que entrou no galinheiro e a galinha começou a falar em línguas estranhas e o galo prestou continência para ele e o galo começou a interpretar línguas estranhas e o povo dando glória a Deus. Ninguém pegou ele pela gravata e desça daí, seu mentiroso. Seu estelionatário, desça daí, vá tomar o microfone da mão dele e botar para fora da igreja. Ninguém fez isso. Então não duvidem que esse Vanilla vai estar dentro de igrejas pregando. Não duvidem. E gente dando glória a Deus e aleluia. Porque, ao que parece. Então, ele está querendo agradar o pessoal do judaísmo, está querendo agradar o pessoal, quem é cristão, quem é fazendo essa salada russa aí para agradar gregos e troianos e ficar na mídia. Vamos lá. De exercer a nossa função masculina, né? E lá ele conversou mais comigo também.